manter os drivers atualizados. Um tema muito importante que por vezes não temos em conta. É isso que vamos ver aqui hoje, como atualizar todos os drivers do seu PC ou notebook. Olá pessoal, eu sou o Ivo e sejam todos bem-vindos ao canal. E antes de mais, queria pedir para quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva, que desta forma vocês continuam a apoiar aqui o nosso trabalho, a ajudar com que nós crescemos e continuemos sempre a trazer conteúdo de qualidade para vocês sobre informática, sobre smartphones, conhecimentos que vocês irão adquirir e que irão vos ajudar e muito. Manter os drivers atualizados é um tema muito importante e muitas vezes nós não temos isso em conta. Acabamos por não ligar muito a este tema, mas é bastante importante, porque um driver desatualizado, seja um driver de rede ou de som, pode eventualmente o seu computador deixar de funcionar. Ou seja, o driver de som não está atualizado, o som pode não funcionar e você às vezes pode estar a pensar que é uma avaria na sua máquina. Então, manter os drivers atualizados é bastante importante. Também ajuda muito no desempenho do seu computador, seja ele um PC ou um notebook, ajuda muito no desempenho, entre outras coisas. Vou trazer aqui duas formas de vocês manterem os drivers atualizados. A primeira é a que eu aconselho, mas trago aqui uma segunda opção que também pode vos ajudar. A primeira forma de vocês manterem os drivers atualizados é através da página do próprio fabricante. Este é o que eu aconselho. Acederem à página do fabricante, seja de um notebook ou seja de um PC, vocês acederem à página do vosso fabricante, neste caso num PC, verem qual é que é a board da vossa máquina e pesquisarem por este modelo na página do vosso fabricante. Se vocês não souberem qual é a vossa board, qual é o modelo da vossa board, vou deixar um programa na descrição, um programa que eu já trouxe aqui várias vezes no canal, que chama CPU-Z, eu tenho já aqui instalado. Este programa irá ajudar a perceber qual é a vossa board, se vocês, por acaso, não tiverem este conhecimento. Temos aqui na segunda opção, nesta aba aqui em cima, temos a opção CPU, mas não é esta que queremos, temos aqui a opção Mainboard. E vocês podem ver que a minha board é uma Fujitsu e o modelo está aqui em baixo. Então, vocês pesquisem por este modelo na página do vosso fabricante, que neste caso, vocês podem ver, já estou aqui na página do meu fabricante, que é a Fujitsu, e já pesquisei por um modelo que me apresenta aqui no CPU-Z. Estamos na opção dos drivers, Device Driver vou selecionar e aqui vou escolhendo os drivers que eu preciso para fazer o download. Encontrando os drivers, basta fazer o download e prosseguir com a instalação. Bastante simples. É claro que nesta opção vocês terão que instalar um driver de cada vez. O driver de som, o driver de vídeo, entre outros. Ou seja, terá que ser feita um por um. Mas é a forma que eu aconselho porque você está a efetuar o download diretamente da página do fabricante da sua máquina, seja um notebook ou seja um PC. Mas se porventura você precisar de algo mais rápido, por exemplo, ou se por algum motivo você não encontrar na página do fabricante o modelo da sua máquina, que é uma coisa bastante difícil de acontecer, mas se quiser uma outra opção, também vou trazer aqui uma outra opção de um programa chamado Driver Booster. É um programa também que inspira alguma confiança para vocês efetuarem o download dos drivers e assim mantê-los atualizados. Para efetuarem o download do Driver Booster é simples, vamos aqui no Google e pesquisamos por Driver Booster. Entretanto, eu vou deixar o link na descrição, assim é sempre mais fácil para vocês. Só um pormenor aqui, pessoal. Para quem não tiver o CPU-Z instalado, também é simples. Vindes aqui no Google e pesquisem por CPU-Z e irá aparecer, mas eu também vou deixar o link na descrição, como sempre, para vos ajudar e para ser mais fácil. Para baixar o CPU-Z, cliquem para entrar na página do fabricante, puxem aqui um bocado mais abaixo e temos aqui o setup em inglês 32 and 64 bits. Efetuem o download do setup e é só fazer a instalação
isto é um processo bastante rápido, também não é difícil. Voltando ao Driver Booster, também é bastante simples, vamos aqui efetuar o download grátis, tem a opção paga, também tem a opção gratuita, mas com a opção gratuita vocês já conseguem atualizar os vossos drivers sem nenhum problema. Já foi efetuado o download, vamos clicar então para abrir. Após abrir esta janela, vamos então onde diz instalar. Uma coisa que eu aconselho é que vocês tenham atenção, é se às vezes aparecer aqui, às vezes outros programas para instalação, é claro que vai depender de cada um, se você quiser instalar, instale, mas o que eu aconselho é terem atenção para não estarem a instalar outros programas ao qual vocês não precisam, ok? Depois ficam com o computador cheio de programas, cheio de coisas no qual não precisa e que fica-lhe a pesar o seu computador. Então, nesse caso, ter atenção, eu aqui vou fazer no, thanks, e ele vai então instalar o Driver Booster. É só aguardarmos que termine aqui, 38%. Já concluiu a instalação. Está-me aqui a perguntar se eu quero instalar isto. Eu vou dizer que não, ok? Não vou instalar, é tal coisa que eu estava-vos a dizer. Agora vamos efetuar uma análise no nosso PC para ver se existe algum driver desatualizado. E ele já está aqui a analisar, 89%, pronto, analisou e, como podemos reparar aqui, tenho 15 drivers de dispositivos atualizados, conforme indica o programa. Eu tenho aqui a opção atualizar agora. Uma vez estando aqui essas opções selecionadas, ao clicar em atualizar agora, ele irá atualizar os drivers tudo de uma só vez e depois, consequentemente, reiniciamos a nossa máquina e fica tudo então atualizado. Isso para quem tiver alguma questão, não conseguir instalar os drivers a partir da página do fabricante, por alguma razão não conseguir, tem esta excelente segunda opção, que é o Driver Booster, um programa muito bom para fazer isso. Era isso, pessoal. Duas dicas aqui bastante simples, bastante rápidas, mas que muitas vezes nós não temos em atenção e um driver desatualizado pode causar vários problemas no nosso PC, entre outras coisas. Por isso, mantenha sempre os seus drivers atualizados e assim, consequentemente, irá também melhorar muito também o seu desempenho a nível geral da sua máquina. Eu vou ficar por aqui, espero que tenham gostado do vídeo e se sim, deixem um like para ajudar aqui o nosso canal. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários ou então segue-nos no Instagram e envia lá no Instagram dúvidas, sugestões que nós responderemos de certeza. Eu vou ficar por aqui e, como é de costume, nos encontramos no próximo vídeo.